Na periferia de Lima, no Peru, vivia Ruth Thalia Zayas Sanches, uma jovem de 18 anos cheia de sonhos. Filha mais velha de Vilma e Leôncio, cresceu em uma família humilde que se sustentava entre a música folclórica e a venda de frutas em feiras. Apesar das dificuldades, Ruth carregava essa esperança de melhorar a vida de todos. Estudava contabilidade e sonhava em abrir um salão de beleza. Ela namorava Brian Romero, um taxista de 20 anos. O rapaz, tímido e marcado por um passado difícil, não era bem visto pelos pais da moça. A família acreditava que ele não tinha ambição e desperdiçava o pouco que ganhava com festas e bebidas. Essa tensão familiar só aumentou quando Ruth decidiu morar com ele. No entanto, em 2012, a vida da jovem tomou um rumo inesperado. Ela decidiu participar do recém-lançado programa de televisão O Valor da Verdade, uma versão peruana de um formato internacional. A dinâmica era simples: responder perguntas íntimas conectada a um detector de mentiras. Cada verdade revelada valia dinheiro, mas o custo emocional era imprevisível. Na noite da gravação, Ruth entrou confiante. A plateia aplaudia, os pais e o namorado estavam presentes. As primeiras perguntas eram leves, até divertidas. Ela ria ao admitir pequenas travessuras da adolescência. Mas a tensão aumentou quando começaram as questões mais pessoais. O clima mudou completamente quando Ruth confessou que só estava com Brian até aparecer alguém melhor. Em seguida, admitiu sentir vergonha dos próprios pais e, diante das câmeras, revelou que havia tido experiências íntimas com mulheres. A família, atônita, mal conseguia reagir. Brian tremia sem parar. O ponto crítico veio quando ela revelou não trabalhar em call center, mas sim em uma casa noturna. Disse que não se prostituía, apenas dançava. Porém, a pergunta seguinte destruiu de vez a confiança da família. Ela já havia aceitado dinheiro em troca de sexo? A resposta foi sim. A plateia silenciou, a mãe quase desabou e o detector confirmou a verdade. Apesar da humilhação pública, Ruth ganhou cerca de 30 mil soles, o equivalente a quase um ano de salário mínimo em Lima. Ao final, disse estar arrependida, pediu perdão aos pais e ao namorado e afirmou que faria de tudo para reconstruir a relação. Mas o estrago já estava feito. O episódio foi gravado em junho e exibido em julho de 2012. O programa virou um sucesso imediato, líder de audiência. Mas a vida de Ruth entrou em colapso. Ela voltou a morar com os pais, mergulhou em depressão e começou a receber olhares de desprezo nas ruas. Brian, por sua vez, tornou-se alvo de chacota. O namorado traído em rede nacional. 2 meses depois da exibição, a tragédia se completou. Em setembro, Ruth desapareceu após sair da faculdade. A família, desesperada, procurou a polícia, a imprensa e até a emissora que havia transformado a filha em celebridade. Mas pouco foi feito nos primeiros dias. 11 dias depois, a notícia que os pais mais temiam chegou. O corpo de Ruth foi encontrado em um poço coberto por pedras e concreto em uma propriedade pertencente ao tio de Brian. O impacto foi devastador. Vilma, a mãe, só soube da confirmação ao vivo, diante das câmeras de uma emissora. Sua reação de desespero foi transmitida para todo o país. Brian foi preso no mesmo dia. Confessou o crime, dizendo que havia Ruth após uma discussão, embora a investigação apontasse algo mais cruel. Ele e o tio teriam planejado o sequestro para roubar o dinheiro que ela ganhou no programa. O julgamento revelou que Brian chegou a pagar a um adolescente para avisar quando a jovem saísse do ônibus. Em fevereiro de 2014, Brian e o tio foram condenados à prisão perpétua. Para a família de Ruth, a sentença trouxe algum alívio, mas jamais devolveria a filha perdida. A jovem que entrou em um programa de TV em busca de dinheiro para realizar seus sonhos acabou virando símbolo de como a exposição pode se transformar em uma sentença de morte. A emissora tentou se isentar de responsabilidade, mas o caso abriu debate em todo o país sobre os limites da televisão e os efeitos devastadores da exploração da intimidade. O show da verdade havia revelado mais do que segredos. Expôs fragilidades, destruiu reputações e, no fim, tirou uma vida. Ruth Thalia tinha apenas 18 anos. Ela queria dar uma vida melhor para a família, mas encontrou um destino cruel.
Até hoje, sua história ecoa como um alerta sobre o preço impagável que pode ter a busca por fama e dinheiro. No dia 25 de fevereiro de 2022, em Trinidad e Tobago, 5 trabalhadores desceram até uma câmara de inspeção pressurizada em alto mar, com a missão de realizar reparos em uma tubulação de petróleo. A atividade, que deveria ser apenas mais uma manutenção de rotina, acabou se transformando em uma tragédia inesperada. Até que a empresa responsável conseguisse recuperar as gravações feitas por uma câmera que os mergulhadores carregavam. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com o grupo. Foi apenas com as imagens registradas na GoPro de um dos homens que o mistério começou a ser esclarecido. O vídeo mostra o instante em que um deles tenta abrir a válvula. Sem sucesso, ele precisa buscar outra ferramenta. Quando finalmente conseguem girá-la, algo totalmente inesperado acontece diante da câmera. Assim que a câmara foi aberta, a diferença de pressão criou um vácuo imediato. Em frações de segundo, os 5 homens foram puxados à força para dentro da tubulação metálica, com apenas 76 centímetros de diâmetro, transformando o espaço estreito em uma armadilha sem saída. Durante cerca de 90 segundos, os homens foram arrastados pelo tubo até alcançarem uma pequena bolsa de ar. Ali, feridos e em completo desespero, lutaram pela própria sobrevivência. Sem outra saída, 2 deles, Christopher e Faisal, decidiram se arrastar em direção à saída, na esperança de conseguir ajuda para os outros 3 que haviam ficado presos. Mas no meio do caminho, Faisal desistiu, sem forças para continuar. Christopher, por outro lado, seguiu sozinho, rastejando até o final da tubulação, onde acabou resgatado. Os dias seguintes foram de silêncio e descaso. Os 4 que permaneceram presos nunca mais saíram de lá, abandonados para morrer no mesmo ponto em que ficaram encurralados. A empresa responsável se negou a realizar uma operação de resgate, alegando que seria perigoso demais para os socorristas. Diante da pressão popular, o governo de Trinidad e Tobago abriu uma investigação para entender como um acidente daquela magnitude pôde acontecer sem planos de emergência adequados. Como resultado, em abril de 2025, foi anunciado que cada família das vítimas, incluindo a de Christopher, o único sobrevivente, receberia uma indenização de $1 milhão como reparação pela tragédia. Essa nossa próxima história é inacreditável. No interior da Bahia, um lavador de carros chamado Gilberto Araújo viveu uma situação que deixou a família, os amigos e até a vizinhança em choque. Tudo aconteceu quando um corpo foi encontrado e levado para o Instituto Médico Legal. Por ironia, o homem morto era muito parecido com Gilberto. A notícia se espalhou rapidamente. Gilberto faleceu. A família foi chamada para fazer o reconhecimento e, diante do corpo, tomado pelo impacto da perda, acabaram confirmando a identidade errada. A dor e a confusão emocional falaram mais alto, e ninguém percebeu o engano. O corpo foi liberado, levado até a casa da família, e o velório foi organizado. Enquanto isso, o verdadeiro Gilberto seguia vivo, sem imaginar o que estava acontecendo. Ele estava apenas na rua, cuidando de sua rotina, quando ficou sabendo que sua própria morte havia sido anunciada. Imagine o espanto. Descobrir que está sendo velado sem nunca ter morrido. Decidido a acabar com o mal-entendido, Gilberto tentou ligar para casa e avisar que estava vivo. Só que ninguém acreditou.
pensaram que fosse um trote de mau gosto. Afinal, como aceitar a ideia de que o falecido estava falando ao telefone? Foi então que Gilberto resolveu aparecer pessoalmente. No momento em que entrou pela porta da casa onde ocorria o velório, o cenário foi de puro pânico. Pessoas gritaram, algumas desmaiaram, outras saíram correndo sem entender nada. A confusão tomou conta do lugar. O que deveria ser uma despedida triste virou uma cena digna de filme. Diante de todos, Gilberto teve que provar que estava realmente vivo. Abraçou familiares, tentou acalmar os presentes e, pouco a pouco, a histeria foi dando lugar ao alívio. Mas a situação ainda precisava ser resolvida oficialmente. O corpo que estava sendo velado não era dele. Após a revelação, o cadáver foi recolhido novamente e devolvido ao Departamento de Polícia Técnica para que fosse identificado corretamente. O episódio deixou a todos marcados. Para a família, ficou a mistura de alívio e constrangimento. Para Gilberto, uma experiência surreal, como se tivesse assistido à própria morte. O caso se espalhou pela mídia e até hoje é lembrado como uma das histórias mais curiosas já registradas no Brasil. O homem que compareceu ao próprio velório. As imagens de uma câmera de segurança, gravadas dentro de uma loja, registraram um episódio revoltante. Em um dia comum de trabalho, uma jovem funcionária arrumava os produtos nas prateleiras quando foi surpreendida. Um homem entrou no estabelecimento e, com movimentos suspeitos, se aproximou dela. De forma repentina, encostou seu corpo contra a funcionária, numa clara tentativa de intimidação e desrespeito. A jovem ficou paralisada, sem reação diante do ataque inesperado. O que o agressor não sabia é que de cima de uma plataforma, o segurança da loja observava toda a cena. Ao notar o que estava acontecendo, ele não pensou duas vezes. Desceu imediatamente e partiu para intervir. Com um golpe direto, acertou o rosto do homem que caiu no chão. Em seguida, o segurança o dominou, agarrou pelo pescoço e arrastou para fora da loja, mantendo-o imobilizado até a chegada da polícia. Enquanto isso, a funcionária recebia apoio de colegas, ainda em choque pelo que havia acontecido. O vídeo se espalhou rapidamente na internet, acumulando milhares de visualizações e comentários. A atitude do segurança foi amplamente elogiada, com mensagens chamando-o de herói da vida real e classificando sua ação como justiça imediata. Agora, as autoridades investigam o caso e o agressor deverá responder judicialmente por sua conduta. O episódio escancarou a importância de uma reação rápida diante de situações de abuso e deixou claro que, muitas vezes, a coragem de uma única pessoa pode mudar completamente o rumo de um crime. E você? Como agiria diante de uma cena como essa?